Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 43ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja aprendendo, acompanhe aí com a sua Bíblia, viu? Tenha aí os nossos estudos sempre à sua mão, uma caneta, um caderno para você ir tomando nota, né? Aprender é sempre bom. Aula passada, nós falamos sobre a cura de um cego. E nós vamos ver hoje as consequências que trouxe este milagre. Eles ali, os fariseus e sacerdotes, questionaram a autoridade de Jesus, né? E vamos ver o que gerou a cura desse cego que foi tão questionado. Então, vamos ver a investigação dos fariseus, Evangelho de João, capítulo 9, versículos 13 e 15. E a palavra de Deus diz: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Então, essas pessoas entendem de que havia algo religioso. Outra vez, por Jesus curar no sábado. E na tradição dos religiosos, uma das regras era amassar o pão ou algo parecido. Isso era proibido, qualquer tipo de trabalho no sábado. Então, fazer uma massinha com a saliva e terra, eles estavam aí similarizando com o amassar o pão no sábado, que seria proibido. Abrem processo para investigar contra Jesus. Eles ouvem a primeira testemunha, que era o cego que foi curado. E eles não se alegravam com o grande milagre que aconteceu, mas eles estavam preocupados com o lodinho que Jesus fez e passou nos olhos do cego, porque era sábado. Vamos relembrar que para se abrir um processo teria que ter uma testemunha, duas testemunhas, para que o processo tivesse andamento e tivesse uma veracidade, né? Como assim, uma veracidade jurídica, pudesse ele ser aí preso por este evento. João 16, 17 diz: por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Então existe dentro do grupo uma divisão. E eles não conseguiam se entender na investigação. Profeta era alguém enviado por Deus. João narra uma evolução na fé do cego. A primeira era um nome, o segundo, um profeta, e contra a evolução dos religiosos na fé, indo para trás. Verso 18 e 19, não acreditaram os judeus que ele fora cego, e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então, agora todas as evidências estavam a favor de Jesus. Eles começam a achar alguma coisa que desacreditasse o milagre. Então, a primeira coisa é achar que o cego era um impostor. A primeira testemunha foi o cego, e agora temos a segunda testemunha, que eram os pais, que querem que os pais expliquem como aquele moço agora estava vendo. Algo que resolva esse mistério. Eles esperam que os pais falem que não, ele ficou cego ali por perto daquele tempo. Então, poderia ser colocado que aquele homem era um impostor.
Então, algo que resolvesse, né, todo esse mistério. Eles ficam alarmados de verem o filho, fruto de quem as autoridades não gostavam. Então, o verso 20 e 21, então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará por si mesmo. Então, os pais não querem se comprometer por medo do que pode acontecer. Existia ali uma ameaça dos religiosos para aqueles que falassem de Jesus. Então, eles saem dessa armadilha. O testemunho de um filho adulto tinha validade no tribunal, sim. Verso 22 e 23, isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogue-o. Então João explica a atitude dos pais, pessoas simples e pessoas que estavam ali com medo do que pudesse lhes acontecer. Verso 24 e 25, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então, até aqui, essa investigação não tem sucesso. Então, Jesus está em vantagem e chamam de novo este homem. O dar glória a Deus quer dizer não esconda nada, diga a verdade. E eles acreditavam que estavam sendo enganados por aquele homem de alguma maneira. Então, eles querem induzir o cego como Jesus sendo um pecador. E como eram autoridades, queriam influenciar o cego para falar o que eles queriam e não o que verdadeiramente aconteceram. Mas ele não mente e percebe as artimanhas dos religiosos que são irônicos com ele. Então ele faz um contraste com os fariseus. Eu era cego e agora vejo. E vocês riam e agora são cegos. Verso 26 e 27. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vou-lo disse, e não atentastes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? As mesmas perguntas ele ousa de provocação agora para com os fariseus. Então, o cego que agora vê está ensinando os cegos que precisam abrir os seus olhos. 28 e 29, então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Usaram palavras mentirosas quando compararam Jesus com Moisés. Eles querem menosprezar Jesus. Eles sabiam de onde era Jesus e ele já tinha falado lá em João 8. E não querem compreender, quer que sua tradição predomine. Nós sabemos o que é correto. Então, muitas situações são passadas desta mesma maneira hoje. Acreditam em tantos santos, mas não acreditam em Jesus. Acreditam na árvore, acreditam no sol, acreditam em espíritos, mas não acreditam em Jesus. Então não é muito diferente dos dias de hoje. João 9, versículo 30 e 31. E respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar, que vós não sabais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então ele não teve medo das ameaças dos fariseus e dos sacerdotes. O cego demonstra a hipocrisia deles. Ele conhece o nome de Jesus e presenciou o milagre, e eles também. Verso 32 e 33, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Então ele usa o bom senso para concluir que Jesus não era pecador. Então ele vê fisicamente e espiritualmente que ele é Jesus. João 9,34, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e os expulsaram. Quando percebeu que estão em desvantagem, agem com violência. Eles o expulsam da sinagoga. Você nasceu cego por causa do seu pecado. Essa segunda fase da investigação não dá em nada. Vamos entender que a palavra de Deus diz que o pecado do seu pai e da sua mãe não acompanha você. O pecado de mãe e pai não acompanha os descendentes. A palavra de Deus diz. Nós somos pecadores por Adão e Eva, porque o pecado entrou no mundo. Mas aquele pecado que fez sua mãe e seu pai, nós não vamos pagar. Eles tiveram livre-arbítrio, assim como nós temos o livre-arbítrio hoje, de pecarmos ou não pecarmos. Este cego teve o mesmo livre-arbítrio, de pecar ou não pecar, de mentir ou falar a verdade. Entenda isso. Tem pessoas acreditando que o que acontece hoje na sua vida é consequência do pecado dos pais. Não, é consequência do seu próprio pecado. Então Jesus agora vai se revelar ao cego. Versículo 35 e 36, e ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Então a notícia correu da expulsão do cego, e Filho do Homem é usado para Messias. E ele não tem pleno conhecimento de quem é Jesus, mas já teve despertada a sua fé. No verso 37 e 39, e Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Hoje, o verso viu Jesus, eu sim, a este mundo, eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Jesus se revela, fui eu. Cego recebe a revelação de Jesus, enxerga espiritualmente também, e então adora Jesus. E ele aceita a adoração, porque só Deus poderia ser adorado. Então, para juízo, é juízo que a própria manifestação de Deus provoca. A própria vinda de Cristo já julgou o mundo. Quem crê é salvo, e quem não crê já está condenado. Lá em João capítulo 3. Terá posicionamento das pessoas, não é o julgamento final. Então, os que rejeitam Jesus se tornam cegos espiritualmente. Versos 40 e 41, alguns destes, os fariseus que estavam perto dele, perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? E respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então Jesus era investigado direto e o pessoal realmente o perseguia. Então entenderam o que Jesus estava dizendo. Se reconhecessem a cegueira de vocês, vocês seriam perdoados.
mas não reconhecem. Então vocês se mantêm na vida do pecado, vocês continuam cegos. Então continuam não reconhecendo Jesus. Então agora Jesus vai falar do bom pastor. João capítulo 10, versículo 1 e 2. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, não sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Então, Jesus demonstra a diferença entre o pastor de verdade e o falso pastor. Em verdade, essa é a repetição que quer dizer que isso é necessário atenção. O aprisco é o cercado com uma porta, era o local onde se colocava as ovelhas. Uma pessoa ficava na porta cuidando para que elas ficassem seguras. Então, o que quer invadir, esse é um ladrão. Quem tenta pegar as ovelhas, se não for pela porta, é ladrão. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, a mensagem de que os religiosos estavam tentando fazer mal às ovelhas. Verso 3 e 4, para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe conhecem. Então, para o pastor, o porteiro abre a porta. Sinais que Jesus fez pelas ovelhas. Então, quem abriu, quem ouviu a voz de Jesus, o cego, quem não ouviu são os religiosos, e quando chama pelo nome, é o cuidado pessoal, o cuidado amoroso de Jesus. Os religiosos não eram ovelhas daquele pastor. O cego, então, segue Jesus. Os religiosos não reconhecem a voz de Jesus como sendo a voz do pastor. Então, Jesus está aqui criticando aqueles religiosos que o perseguem. Versos 5 e 6, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que Jesus lhes falava. As ovelhas estão acostumadas com a voz do pastor. Não ouvirão o estranho, não seguirão voluntariamente. Não é roubada, né? Elas são ali pastoreadas por ele. O ladrão toma a força e não pela vontade da própria ovelha. Então o coração deles continuava endurecido com referência às palavras de Jesus. Versos 7 e 8, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Então agora Jesus muda o foco. Primeiro se coloca como pastor, né, mais a porta. Eu sou de Jesus. São todos. Porta é o caminho do aprisco. Só tem uma porta. Só tem um pastor, que é Jesus. Essa ovelha foi o cego, ladrões eram os religiosos que se achavam pastores do povo, mas na verdade não eram. Nós já explicamos isso aqui, eu vou falar mais uma vez. Esses sacerdotes, esses fariseus, esses religiosos, eles acompanhavam a lei. E Jesus, na verdade, veio demonstrar de que nós não conseguiríamos seguir 100% a lei. Então não tinha como sermos salvos, continuaríamos em pecado. Então, com a graça, com a morte de Jesus, nós conseguimos ser salvos. Não somos merecedores de salvação, mas por causa da morte de Jesus,
nós conseguimos a salvação no dia de hoje. João 9,10 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus começa a falar de liberdade para viver a palavra de Deus. Nesse contexto, os ladrões são os falsos religiosos, que estão fazendo oposição a Jesus. Então, eles tiram as ovelhas do aprisco da presença de Deus. Então, num contexto mais amplo, é a atitude do diabo, né? O pai deles, que estão em pecado. Contraste entre ladrão e o pastor, Jesus e os religiosos, Jesus e o diabo. Então, vida em abundância é a vida dentro do aprisco, com liberdade, levado pelo pastor pela vontade de Deus. Quando andamos pela vontade de Deus, temos vida abundante. Exemplo, Jó. Vivia no aprisco antes da provação e permaneceu no aprisco durante a provação, porque foi cuidado por Deus. Acontece a mesma coisa com as ovelhas. Algumas são rebeldes e o pastor tem que lidar de uma forma mais dura. Tem aquelas que precisam aprender. O importante é estar dentro do aprisco. Não importa a vida, a dor que você esteja vivendo. Essa é a abundância. Jó entende esta mensagem. Em Jó 42:2, né? Eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem. Então Jó permaneceu na dor e viveu a abundância do plano de Deus para a sua vida, mesmo na dificuldade. Vida em abundância não significa só coisas boas, só realizações. Virão por as provações vindas de Deus para o nosso bem, para aprendermos, para crescermos espiritualmente. João 10, 11 e 12, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, Jesus traz aqui mais um eu sou o bom pastor. O bom pastor tem uma característica que é dar a vida e não só cuidar das ovelhas. Agora Jesus faz a transição do seu papel para o sacrifício que ele irá fazer. Ele já está falando aqui da sua morte. O bom pastor vai se sacrificar pelas ovelhas. Então o mercenário vê o perigo, abandona e foge. A característica do mercenário é não se importar com as ovelhas, só seu interesse próprio, ele se importa com ele mesmo, não se importa com a vida das pessoas. Então, não foi importante o milagre do cego, mas eles oprimiram o cego, queriam que ele se desviasse do bom pastor, que é Jesus. Verso 14 e 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, a repetição, né, da palavra conhecer não é um simples conhecer só de vista, mas uma ligação profunda. Ele dá a vida pelas ovelhas, ele tem uma ligação profunda com ela e elas uma ligação profunda com ele. Dou, ele diz no presente, Jesus tendo como certo a sua missão cumprida de cuidado e de salvação. Verso 16 e 17 diz, ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Então, a referência ao povo de Israel, onde ele estava
e as outras somos nós, que somos alcançados por ele. Essa é a missão do Senhor Jesus, resgatar todas as ovelhas. Então Jesus diz reassumir, fala da sua divindade, a capacidade de dar a vida, de morrer, de reassumir a vida, ou seja, ressuscitar e vencer a morte. Verso 18 e 19 diz: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu a nova dimensão entre os judeus, uma nova confusão entre os judeus. A morte de Jesus não foi estratégia dos religiosos para matá-lo. Ele espontaneamente permitiu que acontecesse. A missão que o Pai deu a Jesus incluía a morte na cruz. Jesus demonstra sua divindade e o mandato era a ordem de Deus, que Jesus diz que tem esse poder, e os religiosos entram então numa nova discussão com Jesus. João 20, 21, muitos deles diziam: ele tem demônios e enlouqueceu porque o ouviste. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Porventura um demônio poderia abrir os olhos do cego? Então não eram todos, eram muitos que achavam que ele tinha um demônio. Então existia um grupo que permanecia cego. Outros analisavam, porque sabia o que era um endemoniado. Então, abrir os olhos aos cegos era o que aconteceria no ministério do Messias, e não por ação de demônios. Lá em Isaías 35, 5, eles não entravam em nenhum acordo. Nós vamos parar por aqui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado desta aula, que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus com toda a sua família, tá bom? Continua guardadinho aí, tome todos os cuidados e um beijo grande no seu coração. Até a próxima aula.